Sejam muito bem-vindos à culminância das Jornadas do Patrimônio 2019. Parabenizamos brilhantemente a apresentação dos artistas da Escola de Música de Brasília, Derek e Thales. Esse evento representa um importante passo para a continuidade e consolidação da política pública de educação patrimonial no Distrito Federal. Política essa que não se faz sem as pessoas. São as ações de diversos sujeitos ancoradas em um objetivo em comum, que constitui a política. Afinal, são as pessoas que a justificam, especialmente quando elas sonham em comum. Continuidade, pois a educação patrimonial, na esfera do serviço público do Distrito Federal, não é uma novidade, nem tampouco se constituiu em uma obra acabada. Obra acabada não há necessidade de projeto. Se a sociedade não é uma obra acabada, o processo educativo também não. As pessoas que compõem esse projeto são diversas. São os professores que estão em sala de aula, repensando práticas que ressignificam seus conteúdos e estão produzindo novos conhecimentos, conforme a perspectiva dos seus estudantes. São os coordenadores intermediários, que estão acompanhando os diversos projetos e ações, ecoando e fortalecendo o trabalho de professores e estudantes. São os professores que estão realizando trabalhos técnicos pedagógicos na unidade central, que escutam, ajudam a propor e auxiliam na execução de diversas políticas públicas voltadas à educação patrimonial. São os diversos parceiros, como a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que acreditam no potencial transformador da educação, que destinam parte de seu pessoal e de seu orçamento para essa missão. São os nossos estudantes, sujeitos pelos quais as escolas mobilizam todas as suas forças. São os nossos artistas que nos ajudam a sentir os nossos verdadeiros patrimônios. São as pessoas que estão nos bastidores, aquelas que estão nas escolas e outros espaços públicos, ajudando em seu funcionamento ou até mesmo as que contribuem pontualmente. São os cidadãos comuns que, mesmo não sabendo o conceito formal de patrimônio, são tocados e afetados por isso, assim como tocam e afetam todos os demais sujeitos. Por todos esses sujeitos, que momentos como esse são possíveis. E é por meio da ação organizada deles que existe, por exemplo, o dia 17 de agosto, no calendário escolar, o Dia do Patrimônio Cultural. Um currículo da rede pública que valoriza o patrimônio local. Diversas leis, decretos, portarias, regimentos e outras normas que protegem o nosso patrimônio e permitem a sua difusão. O grande objetivo das políticas públicas de educação patrimonial é que o patrimônio não seja apenas um objeto de decoração, mas que ele reflita e possa ser agregado a processos de vida. Vida de todos os sujeitos, em seus diversos rincões, em seus diversos sabores, em seus diversos amores. Que esse sonho de consolidar essa política possa se constituir em um projeto coletivo, no qual a principal obra seja o homem, reflexo da natureza, de sua obra e
autenticamente de si mesmo. A culminância das Jornadas do Patrimônio é um caminho que visa chegar em um local de encontro de diversos sujeitos que almejam processos formativos e trocas de experiências a respeito do patrimônio e da educação patrimonial. Assim, trata-se de um processo intencional que visa a construção e apropriação de saberes no tocante aos objetos e às manifestações que são considerados essenciais para a nossa sobrevivência, identidade, história e memória, bens culturais comuns que nos remetem a algum sentimento de pertencimento. Nesse sentido, temos como eixo transversal de todo o evento o patrimônio e o grande tema gerador pré-Brasília, com o objetivo de resgatar a memória do DF antes mesmo da consolidação da capital federal do Brasil. As Jornadas do Patrimônio regionais, realizadas nas coordenações regionais de ensino do Gama, de Taguatinga, de Sobradinho e do Plano Piloto, culminam nesse evento. No presente encontro, cultivaremos diálogos possíveis sobre educação patrimonial. Encontraremos pedra, barro e madeira como elementos que compõem nossas memórias e esquecimentos. E buscaremos percursos para proteger nossos patrimônios. Esse evento é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a SESEC, e da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a CEDF. Com um grande parceiro, temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, que além da presença ativa em nossa culminância, compôs a formação de professores da rede pública de ensino do Distrito Federal nas Jornadas do Patrimônio regionais. Gostaríamos de agradecer ainda à Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, a EAP, por parte da certificação deste evento. Dando prosseguimento às nossas atividades, convidamos os membros de nossa mesa diretiva. Convidamos para compor a mesa o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, o Adão Cândido, não? Convidamos, então, o representante da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Christian Braine. Convidamos para compor a mesa, representando a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, professor Elber Ricardo Vieira. Convidamos para compor a mesa a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, no Distrito Federal, Ione Maria de Carvalho. Com a palavra, o senhor subsecretário de Patrimônio Cultural, Christian Braine. Bom dia a todas e a todos.
Eu desejo primeiro que sejam muito bem-vindos, que se sintam acolhidos nesse equipamento cultural, que está sob a carga, né, sob a condução da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Eu gostaria de, desde já, parabenizar a minha equipe, né, lá dentro da Secretaria, né, dentro da Subsecretaria, nós temos uma equipe muito pequena e muito aguerrida, que, diante de todas as dificuldades, e particularmente nos últimos meses que nós temos enfrentado, tem feito um trabalho heróico. Né? Essa equipe que tem sido encabeçada pela Dani Zamban, que está aqui, eu queria que você se levantasse. A Dani tem feito um trabalho incrível. Tem de fato conduzido muito bem as atividades, apesar dos desafios. E talvez os desafios também nos motivem. Eu, particularmente, fico muito contente com esse tipo de atividade, primeiro porque ela é um mix, né, de eventos e de narrativas. Nós começamos com uma atividade de natureza cultural, que também nos permite, ali na frente, uma breve tertúlia, aparece ali entre um café, o suco e um salgadinho, algumas discussões, algumas demandas e também esperanças, né? Olha, Christian, temos que ver o FAC em relação a isso, temos que pensar no outro edital em relação àquilo. Os meus amigos de mesa aqui também, Elber e Ione, enfim, Secretaria de Cultura, juntamente com a Superintendência do IFAM, a Secretaria de Educação. Eu penso que um dos maiores desafios hoje, diante das dificuldades, das limitações orçamentárias e de capital intelectual, é investir efetivamente em parcerias. E eu tenho observado isso no mundo inteiro, quando envolve equipamento cultural, seja arquivos, bibliotecas, museus, centros de memória. O Bourdieu tem um textinho dele, um livro muito pequenininho dele, que eu li ainda na graduação, que se chama Contrafogos, e ele fala muito disso, né, que o Estado neoliberal, naturalmente, ele reduziria investimentos na área de patrimônio, de uma forma ampla, genérica, ele estava falando ali, e que um caminho seria exatamente as parcerias. Isso é um livro que tem quase 40 anos. E eu imagino, e a minha experiência tem sido exatamente essa, né? Há 2 semanas, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, por exemplo, celebrou um evento importantíssimo na Biblioteca Nacional de Brasília, que foi o lançamento do primeiro catálogo de bibliotecas públicas e escolares do país, congregando cerca de 700 bibliotecas. Inclusive fazendo uso, recorrendo ao melhor software do planeta, que é o Corra. E não custou absolutamente nada, a não ser a boa vontade, o desejo de parceria e de fazer com que as coisas deem certo. Né? Ione e eu temos também estabelecido algumas tratativas no sentido de garantir visibilidade ao trabalho heróico, e algumas vezes quase martirial da superintendência, também com dificuldades, e a Secretaria de Cultura, particularmente a Subsecretaria do Patrimônio Cultural, no sentido de garantir uma pauta positiva para os 60 anos da cidade. É bom ressaltar que no ano que vem, Brasília faz 60 anos. E tudo isso, e esse momento aqui que nós estamos celebrando, nesses 2 dias, ele tem exatamente como intenção não apenas garantir que a gente aprenda no sentido estrito da palavra, de escutar grandes especialistas, arquitetos, enfim, pessoas que atuam com memória, etc., mas também conseguir estabelecer e identificar algumas demandas que algumas vezes ficam esganiçadas, que não chegam aos gabinetes dos burocratas, né? Então, para mim, isso é muito importante. Eu pensando, por exemplo, mais uma vez, no conceito de patrimônio, que pode ser entendido de diversos modos, já a Unesco, lá na Convenção de 72, ela fala em legado, né? E é muito interessante, uma das minhas formações acadêmicas é direito, o legado é uma expressão do direito romano, que fala em presente, em dádiva, né? E aí, nesse processo de dádiva, a gente tem que identificar exatamente o que merece ser restaurado, o que merece ser preservado e mantido. Algumas vezes a gente esquece desse processo. Quem foi que nos deu o presente? Quando isso que se deu? Qual é o nível de ameaça desses presentes, dessas marcas simbólicas? Né? Pensando aí em monumentos, em conjuntos, em locais de interesse, dentro da perspectiva da Unesco, ou mesmo no ordenamento jurídico brasileiro. Então, para mim, o mais importante desse evento, fundamentalmente, são essas relações, essas trocas dialógicas que nós teremos nos próximos 2 dias. Eu não quero me estender, porque o objetivo dessa fala é apenas
desejar boas-vindas, mas eu gostaria de ressaltar que o meu gabinete está aberto a todos os senhores. Eu me coloco à inteira disposição para nós discutirmos. Nós iniciamos agora as tratativas em relação a uma agenda, a um calendário para os 60 anos. Na verdade, desde que eu assumi a subsecretaria, nós estamos trabalhando em função disso. Não apenas em relação ao patrimônio material, mas também ao patrimônio imaterial, que algumas vezes é invisibilizado nessas narrativas, nessas discussões. Então, eu, mais uma vez, desejo boas-vindas e me coloco à inteira disposição. Representando a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o subsecretário de Educação Básica, Elber Ricardo Vieira. Bom dia a todos e a todas. Tudo bem? Bom, primeiro eu quero também, como fez Christian aqui, cumprimentar a Christian, Ione, mas eu também quero agradecer em especial a toda a equipe da Secretaria de Educação, e aí eu vou estender. Claro que Luiz está aqui, pode representar a equipe que está aqui na organização, mas a todo o nosso time, nossa equipe, eu incluo sempre todos os professores. No fundo, a coisa só vai acontecer lá dentro da sala de aula. Então, um cumprimento especial a todos os professores e professoras que estão aqui. Dito isso, está na abertura desse evento sobre cultura, jornada patrimonial, me faz lembrar, eu tenho que aproveitar essas oportunidades para contar causos, né? Eu adoro, sou mineiro, filho de mineiro, de que eu fui leitor brasileiro em Trinidad e Tobago. E quando cheguei lá, aos 23 anos, com a missão de ensinar o que é ser brasileiro, eu tive que aprender o que é ser brasileiro. E aí é justamente você revisitando um pouco da história, da cultura, de patrimônios imateriais também, que você vai traçando a sua própria identidade e vai vendo o porquê de agir de certas maneiras. De modo que esse período que eu passei em Trinidad e Tobago, como leitor brasileiro, foi um momento de enriquecimento de alma, de ser humano. E digo isso pela potência que o assunto tem aqui em relação à construção das identidades de Brasília, do que é ser brasiliense. Estava aqui agora, quando cheguei, primeiro encantado com a música que fomos presenteados aqui pela Escola de Música, com o patrimônio da nossa cidade, que é o rock da cidade, feita ali de uma leitura incrível por nossos professores da Escola de Música, com excelência, com beleza. E tudo isso faz parte da nossa identidade de Brasília. E aí eu imagino que muito da história de Brasília, assim que também passei pela escola, fui estudante de escola pública aqui todos esses anos, passa muitas vezes ao largo dessa identidade do que acontecia na cidade antes da década de 60. Estava aqui conversando com o proprietário de uma fazenda, falei, quanto tempo vocês estão aqui? Está aqui em Samambaia? 250 anos. 250 anos e já havia ali uma história, algo acontecendo e faz parte dessa nossa identidade. Assim também como comunidades indígenas, que ainda temos aqui no coração da cidade. Então, quanto patrimônio material e imaterial, e isso, mais do que ser revelado, eu acho que isso tem que ser provocado, né, dentro das nossas escolas, com os estudantes, de buscando, assim como um dia eu tive a oportunidade, por uma situação que a minha vida me colocou, onde eu me vi tendo que falar sobre quem é, porque essa era a pergunta que um adido cultural se pergunta, quem é você? O que você traz na sua bagagem? E aí a gente vai atrás e procura isso, é tão bom se encher de significado, de identidade, de resgate daquilo que se constrói na interação com o que se foi e o que está sendo e o que se espera ser. Por isso eu espero, para fazer também
apenas uma breve introdução aqui. Espero que o dia hoje seja de muita reflexão sobre essas identidades de patrimônios e, por que não, como reflexão dentre os professores, como nós vamos aguçar as mentes dos nossos estudantes para que a curiosidade esteja instalada, para que eles, com a nossa orientação, busquem um pouco sobre o que é ser, nesse caso, brasiliense. E qual é a contribuição desse ser brasiliense para uma humanidade que eu vou insistir sempre que tem que ser um pouquinho melhor do que a gente achou quando fez essa passagem e está passando por aqui. E finalizo, que eu também não posso deixar de falar, para quando eu tenho uma audiência de professores, uma frase que sempre me marca muito, como professor que sou e sempre serei, estando ou não aqui na posição de subsecretário. Costumo dizer que o conhecimento ele tem uma passagem de aprendizado quando se faz educação com afeto, quando se importa. Por isso, uma frase que eu repito sempre é de que nós que estamos nos aperfeiçoando intelectualmente, muitos aqui, doutores, mestres, mas não importa o quanto a gente sabe, até que se saiba o quanto a gente se importa. Nenhum conhecimento se passa, agora falo como professor, se para além de títulos, conhecimentos, não tem um ser que se importa com o outro. E aí eu digo essa mensagem sempre porque num mundo que está com fronteiras tão próximas de si mesmo e do outro, onde o outro parece tão distante mesmo estando tão perto, onde ideias estão afastando mais que se aproximam, fica aqui meu último recado. Não importa o quanto você sabe, até que com quem você está interagindo, saiba o quanto você se importa. Que possamos, então, com conhecimento e alegria, nos importarmos um com o outro e fazer dessa manhã uma manhã proveitosa de aprendizagens. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, no Distrito Federal, Ione Maria de Carvalho. Bom dia a todos. Eu gostaria de olhar os olhos das pessoas, mas com essa luz é impossível, gente. Não rola, como está dizendo meu amigo. Não sei se há possibilidade de dar uma baixada nessa luz, porque nós, professores, temos a mania de dar aula olhando as pessoas, né? Eu não consigo falar sem poder ver as pessoas. É muito difícil. Parece que a gente não se comunica. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização de ter feito esse encontro maravilhoso, importantíssimo, e especialmente as secretarias de educação, o Helder, que já senti, não conhecia, já senti que é uma pessoa extremamente sensível, e isso é fundamental, como ele disse, para a gente se importar com as coisas que valem a pena, né? E que afinal de contas, todos nós. Ao Christian, que é um querido companheiro, um menino valioso. Eu digo menino porque eu sou uma senhora de 70 anos, né? Então ele é uma criança para mim. Eu tenho o prazer de compartilhar com ele muitas coisas. Nós estamos os dois nos unindo para ver se a gente consegue fazer a diferença, porque é muito difícil. E eu acho que, estou vendo aqui outro querido, que não é jovem, esse, graças a Deus, é da minha idade, o meu querido professor, vocês vão ter possibilidade de falar com ele. E está lá, que também está fazendo um trabalho incrível sobre a mulher na construção de Brasília, e agora está correndo para o doutorado. E os outros que estão por aí que me conhecem, que eu não consigo ver direito. Mas é um grande prazer de estar aqui. Eu acho que está baixando a luz, não está? Que bom, que bom. Eu não fui feita para ter holofotes em cima de mim. Eu fui para outra área. Eu tenho uma filha atriz e um filho diretor de cinema. Mas eu fui para história, antropologia e museologia. Então, muito holofote me perturba. Parece que fico tímida, e eu não sou tímida.
Então, para os que não me conhecem, eu sou a superintendente do IFAM, do GDF, e foi com muita honra a segunda vez que eu entro para o IFAM. A primeira vez foi como gerente de salvaguarda do patrimônio material, quando estava sendo construído, eu ajudei a construir. Os primeiros 3 reconhecimento e registro, fui eu que trabalhei nisso, de salvaguarda. Eu adoro trabalhar na área de salvaguarda, porque não adianta a gente registrar e não fazer nada, né? Então, a coisa não se mantém no tempo. Para ela se manter no tempo, a gente tem que criar, estudar primeiro, analisar, observar e ver onde é que precisa tocar para que aquilo se mantenha vivo. Então, eu me lembro, e isso é muito importante ao lado de você, que a primeira infância é fundamental. Eu fui fazer museologia porque na jardim de infância eu morava em Berna, na Suíça, e me levavam toda semana para os museus. E fiquei pela Europa há muito tempo. Quando eu voltei para o Brasil, com 8 anos, eu morava em Porto Alegre, perto do Museu Júlio de Castilhos. E eu estudava de manhã e de tarde eu pedia para minha mãe me deixar e eu ir caminhando ao museu, que era 2 quadras dali. E o que acontecia? Chegou um momento que o Dante de Laetano, que era o diretor, chamou meu pai, que era colega dele, e perguntou: a tua filha tem algum problema mental? Por quê? Não. Porque ela vem todas as tardes aqui para esse museu e fica olhando as vitrinas e perguntando para as pessoas, ela já sabe de cor tudo. Então, você imagina que naquela época uma criança indo voluntariamente ao museu não podia ser certa. E eu acho que eu concordo hoje com ele. Volta e meia me chamam fora da caixinha. No início eu fiquei muito ofendida, até dentro do ministério me chamavam de fora da caixinha. Mas hoje eu entendo que bom que eu sou fora da caixinha, porque nós temos que ter coragem de ser fora da caixinha. A massificação está fazendo as pessoas não refletirem, não buscarem alternativas, não lerem, não estudarem, ficam passivos, receptor de informação. Isso é péssimo para o desenvolvimento. Então, nós temos que, sim, buscar alternativas, nós temos que dar valor para as coisas que realmente têm valor. E o IFAM é uma instituição muito sólida, foi feita em 1937, assinada pelo Getúlio Vargas, nosso gaúcho. E até hoje se mantém, gente. Olha que já houve tantas mudanças nesse país, né? Na época do Collor, ele tentou acabar. Eu não morava no Brasil nessa época, estava na Espanha, mas me contaram que ele tentou acabar e depois foi ressuscitado. Então, eu acho assim, esses encontros para nós, que moramos numa cidade que com 27 anos foi registrada Patrimônio Mundial da Humanidade e que foi o registro de pesquisa do IFAM só em 3 meses, que normalmente se leva anos pesquisando, e o IFAM tinha medo que com a criação da Câmara Legislativa, as pessoas começassem a destruir Brasília. Isso é uma coisa absurda. Jamais alguém pensou em destruir Brasília. Os políticos, não. Então, eu acho que essa cidade se salvou graças a esse registro. Hoje eu posso dizer para vocês que tem dias que eu saio destruída de tanta pressão para fazer coisas erradas. Não é fácil, gente. Não é fácil ser superintendente do IFAM em Brasília. Eu acho que é o lugar mais difícil que tem. E olha que eu trabalho há anos na área de cultura, já fui 2 vezes subsecretária de patrimônio. Com muitas dificuldades, nunca ganhei um tostão. Meu querido sabe disso, que a gente nunca ganhou dinheiro para conservação e restauro. Mas existe uma coisa aqui em Brasília, que eu acho que é muito grave e que eu estou falando para que vocês prestem atenção e olhem com outros olhos, é que, geralmente, as pessoas, eu digo as pessoas, todo mundo, nunca fiz pesquisa, mas autoridades não se dão conta
que isso aqui é capital de um país continental, que entra a Europa inteira dentro do Brasil e sobe espaço. E que nós deveríamos ser o lugar de referência, como tentaram fazer quando fundaram. Né? O JK, que era um outro fora da caixinha, né? Ele quis trazer para cá, e a gente sabe que se não tivesse feito a capital aqui, que seria do Rio de Janeiro, com mais de 3 milhões sobre os 18 ou 19 milhões que já tem hoje, uma faixa estreita ali no litoral. E estão querendo fazer de Brasília quase o que fizeram lá no Rio de Janeiro, colocar todo mundo amontoado no mesmo lugar. Eu passei, no total, 28 anos fora do Brasil, morando em vários países. Né? Trabalhei para a Unesco, OEA, Banco Mundial, um monte de instituições. Eu nunca senti as pessoas que moram nas capitais de se darem conta que são capital do país. Tem muita gente que ama Brasília, mas não se dá conta que é a capital do país. Eu acho que isso aí é o ponto inicial da reflexão. Que nós temos uma responsabilidade enorme de manter esse patrimônio. Agora, quando se fala de patrimônio, nós temos que falar nos seres humanos. A cidade existe porque existem seres humanos que a fizeram. Então, nós não podemos fazer nada sem ver o que nós estamos fazendo para os seres humanos. Estava falando com o Coutinho agora, antes de vir para cá, que nos anos 80, que eu morei aqui 3 anos, criei o Programa Nacional de Artesanato, eu me lembro que os carros que soltavam gases na rua, caminhões e ônibus, eles eram apreendidos e multados. Está sacudindo a cabeça, alguém lembra disso aí. O ar era puríssimo, o céu era azul, mas sem uma nuvem, assim, limpo. Olha que coisa maravilhosa. Não é pela cor azul, é porque as pessoas têm mais possibilidade de ter menos doença. Então, o que um governante tem que ver? Tem que ver que ele tem que evitar que as pessoas fiquem doentes. Por que deixar um caminhão soltando gás? Porque a gente passa meses aqui sem água. Ou virar uma São Paulo? Por que não voltar? A primeira coisa que eu fiz quando me botaram na superintendência é fazer uma mesa redonda com o ex-ministro de Meio Ambiente, o Sarney, que agora é secretário, SEDUM, que chama agora, mudaram de nome, eu acho, secretário de Mobilidade, IBAMA. Fiz uma mesa enorme e comentei com eles. Isso. Nós temos que fazer, voltar à ideia do Lúcio Costa, de uma cidade humanizada, apesar que o brasileiro acha que a cidade não é humanizada. Porque quando eles passam aqui, e os estrangeiros também dizem, cadê as pessoas caminhando na rua? Realmente, isso é uma falha. Porque na época que foi feito, existia algo que era muito importante, como demonstração de poder, era ter carro. Tanto é que o Touring Club foi feito ali em um lugar estratégico. E tinha que se fazer uma casa de chá, porque as mulheres elegantes iam tomar chá às 5 horas. Não se previa que hoje todo mundo tem carro. Todo mundo não, mas uma grande maioria. Quando baixaram os impostos de compra de carro, eram emplacados 2.500 carros por dia em Brasília. Agora, vocês imaginam o movimento. Quando vai chegar um momento que não vai se poder andar, porque as pessoas os governantes não aplicam em condução coletiva. Uma cidade que é tão fácil de fazer metrô, não é verdade? Plana, não é como o Rio que tem um mar, você faz um buraco e está cheio d'água embaixo. Por que não fazem isso? Né? E deixarem os carros fora da cidade. Eu morei em Washington, D.C., e a minha faculdade, eu fui fazer um mestrado lá de museologia, a minha faculdade ficava dentro da cidade. Eu morava em Alexandria. Eu ia com o carro até os parques, deixava o meu carro lá e pegava o metrô. Todo mundo faz isso. E dentro da cidade, você se locomove, com metrô, com ônibus, com tudo. Tudo funciona. Por que aqui não funciona?
Ah, porque não sabem fazer funcionar? Então vão ver quem funciona. Aqui no Brasil tem uma cidade chamada Curitiba, que funciona tudo perfeitamente. Não precisa ir para a Europa, para os Estados Unidos, nada. Vai a Curitiba ver como funciona. E são brasileiros que estão lá. O que falta? Educação. Porque a formação do ser humano é fundamental para que a gente, no futuro, tenha bons administradores. Eu sempre digo, eu trabalhei em tantos países nessa América Latina, quando eu cheguei no Brasil, eu levei um susto, porque as pessoas têm milhões para fazer as coisas. Às vezes, uma obra é todo o orçamento de um país, como o Equador, que eu trabalhei muito lá, na Nicarágua, nem se fala, porque lá não tem dinheiro mesmo. Então, o custo-benefício do uso do dinheiro público tem que ser observado. Tem que ser observado. Eu vou gastar tanto, quantas pessoas vão ser beneficiadas. Vocês podem estar pensando, essa maluca está falando de patrimônio? Estou falando de patrimônio, porque a coisa mais difícil é você conseguir dinheiro para patrimônio. Porque não entendem a importância do patrimônio, não é nem questão de carinho, de lembrança, é de geração de emprego, de mover a cadeia produtiva. Um cinema, está aí a diretora do Cine Brasília, um cinema funcionando, quantos funcionários estão ganhando ali e quantas pessoas que fizeram filme que estão mostrando ali e que vão poder ser beneficiados. Se nós trazemos para cá um congresso, um seminário, quantas pessoas podem ser beneficiadas? Um museu fechado, como foi o Museu de Arte Moderna, e os que estão abertos? O Museu da Memória Indígena, não, Memória Candanga e o Memorial dos Povos Indígenas. São duas peças joias. Até pedi para você, né, me mandar os projetos para ver se a gente consegue dinheiro. São duas pérolas que estão lá se destruindo, que é um crime. O acervo não representa, eu acho que nem 4% das culturas indígenas no Brasil. Os índios que são de outras etnias, que chegam lá e não veem a sua etnia representada, ficam ofendidos. Aquilo ali, aí diz, não, mas isso aqui é Brasília. Aí pegam os índios que estão nessa área do Noroeste, que a grande maioria são índios que vieram para se tratar na saúde e ficaram lá. Tudo bem. Mas nós somos capital do país. E nós temos um patrimônio que tem que ser mostrado e ensinado. Levanta a mão, quem sabe quantas etnias tem no Brasil. Levante a mão, por favor. Quantas? Quantas? Mais ou menos. Não estou enxergando nada. Hã? Mais de 300, 307 registradas. Existem, até hoje, grupos isolados que nunca tiveram contato com índios, sem falar em não índio. Quantos idiomas? Quem é que sabe? Diz. Hã? Não sei de onde é que eu tirar essa informação. Pode ser, porque tem muitos que não foram registrados. Pode ser. Mas registrados oficialmente são 287. Mas, por exemplo, os Ialapiti, do norte do Xingu, só tem 4 pessoas que falam a língua, e até hoje não se conseguiu que faça o registro dessa língua. O ano passado eram 6, já morreram 2. Isso não é meu compromisso. Claro que é compromisso. Porque nós estamos morando em terras que eram deles. Brasil era de índio, não é verdade? E nós somos a capital do país, e nós deveríamos ter a representatividade de todos aqui. Então, eu vou fazer uma palestra depois, amanhã, mas eu sei que eu não posso me alongar, porque eu falo demais. Dava aula lá na Unieuro, o Coutinho sabe que uma vez ele deu aula lá, e até o Coutinho disse, eu vou falar só 1 hora, porque eram 4 horas seguidas na arquitetura. Eu digo, tudo bem, Coutinho. Ele ficou 4 horas seguidas dando aula de barroco brasileiro e não se deu conta que tinha falado 4 horas. Eu sou igual ao Coutinho. Me bota uma turma para escutar, eu falo o tempo que der, me deixar, porque o assunto não para, nós somos muito parecidos.
Então, só o que eu queria, assim, mais ou menos fechar com vocês, é que se a sociedade não tem consciência e não está unida para fortalecer as instituições que são responsáveis pelo patrimônio, nós vamos continuar nessa situação, com pires na mão, implorando, por favor, que nos deem dinheiro para poder salvar alguma coisa. Essa obra aqui começou quando eu era subsecretária. Aí, quando eu cheguei, eu disse, eu quero entrar lá para ver. Eu não sei se eles botaram algum isolamento térmico, acústico, mas quando chovia, não se escutava nada aqui dentro. Os pingos faziam parecia uma metralhadora. Eu só consegui iniciar. Depois eu fui para o Ministério da Cultura. Então, vamos exigir seriedade, porque para show, né, nunca falta dinheiro. Tanto é que o pessoal desses grandes, como é, do centro do Brasil, os cowboys brasileiros, sertanejo, eles são arquimilionários. Se nós começarmos a educar as pessoas, todos vão dar as mãos e dizer, não, eu quero arrumar essa cidade. Essa cidade é minha. E sabemos que pessoas da minha geração, eu tenho 10 anos mais que Brasília, mas essa cidade é minha. E eu sou de Porto Alegre e vivi em 13 países. Mas essa cidade é minha. Muito obrigada, gente. Gostaríamos de agradecer a presença das autoridades e consideramos seus assentos a extensão da mesa de honra. Chamamos à frente o representante da Gerência de Educação Ambiental, Patrimonial, Língua Estrangeira e Arte e Educação, AGEAPLA, da Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino, DISPRE, SUBEB, professor Luiz Fernando Celestino da Costa. Gostaríamos de convidar também a equipe de Educação Patrimonial da Secretaria de Educação, professora Vanessa Nascimento Freitas, professora Raquel Sá Rodrigues de Souza, professor Rodrigo Capelli Suez e a representante da Diretoria de Preservação, a DISPRES SUPAC, Daniela Zamban Rodolfo. Gostaríamos, igualmente, de convidar a representante da equipe de Educação Patrimonial da SESEC, a professora Alessandra Lucena Bittencourt, para uma breve saudação. Bom dia a todos e a todas. Eu vou ser extremamente breve, tá? Só desejar um bom dia a todo mundo. Dizer que a gente fica muito feliz de ter essa casa cheia, com pessoas muito importantes e muito engajadas com a temática, tá? Agradecer também a Secretaria de Cultura, que tem sido parceiro nosso aqui de longa data, né? O IFAM também, que tem feito trabalho em parceria com a gente há muito tempo. E só dizer que, gente, a educação patrimonial, ela tem um poder de transformar a nossa sociedade e a nossa educação, tá? Então, que a gente tenha um evento muito proveitoso, vão ser 2 dias muito ricos, de muita troca de experiência e com pessoas extremamente competentes. Então, isso nos alegra muito, tá bom? Então, tenham todos um bom evento. Bom dia. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Estamos muito alegres de ter
a casa praticamente cheia, a gente estava muito ansioso por esse momento. E muito obrigada pela presença, é isso. Pessoal tímido, mas é um pessoal que trabalha muito, né? E a gente é levado a assumir diversos papéis, né? E isso é muito bom. A nossa equipe, falando especialmente da GEAPLA, mas acho que se estende também para a SUPAC, para a DIPRES, é uma equipe muito realista, que sabe das dificuldades, né? Que conhece a rede, mas também, apesar de conhecer as dificuldades, de saber dos condicionantes, é uma equipe muito sonhadora, né? E só o sonho consegue transformar a realidade atual. E aí, a gente ficou muito feliz nesse momento de estar aqui com vocês e deixar uma mensagem que trabalhar com educação, especialmente educação patrimonial, é trabalhar com a sensibilização, né? Sensibilização e depois, né, a chamada de responsabilidade. E se vocês estão aqui, em algum momento vocês foram tocados a estarem aqui. E a gente fica muito feliz pela presença, a gente espera que seja um evento maravilhoso para vocês, para a gente está sendo um evento maravilhoso, e ficam meus cumprimentos e meus agradecimentos. Gente, eu não queria falar, mas eu vou ter que falar agora. Porque, na verdade, eu estou auxiliando na organização desse evento fazem 2 semanas só. Então, com certeza, muitas pessoas além de mim, a Alê. Então, assim, eu queria nomear as pessoas aqui, apesar de nem todos estarem presentes, a Rayane, a Beatriz, a Tati. Todas ajudaram no início disso tudo, na elaboração de TR, em reuniões, encontros antes. Então, eu cheguei agora no final para conseguir concluir isso. Graças a Deus, está tudo ok, a gente está muito feliz com tudo isso. E queria agradecer mesmo que essas meninas correram atrás também, até um período, e aí a gente tomou frente e terminou, tá? Só para todo mundo saber.